Bom, prazer estar aqui, obrigado aí pelo convite. Eu selecionei alguns slides aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência e o que a gente tem feito aqui no Hortifruti Natural da Terra. E a ideia é a gente passar aqui alguns minutos dos slides com vocês e depois o Alexandre vai conversar um pouco comigo e a gente abre para perguntas. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Acho que para contextualizar, né, um pouco o nosso negócio, nós temos mais de 70 lojas, né, e nós temos um negócio muito focado em alimentação, alimentos frescos, né, o que a gente chama de fresh food. E a gente tem uma característica bem interessante, que eu acho que foi mencionada aí há pouco, que é o impacto que a pandemia trouxe para um modelo de negócios nosso, que era muito baseado em lojas físicas, né? Nós temos uma marca muito forte lá no Rio de Janeiro, o Hortifruti, aqui em São Paulo a gente tem a marca Natural da Terra. E com a pandemia, aceleramos muito a digitalização do negócio. Então a gente teve picos, para vocês terem uma ideia, onde a gente bateu quase 30% de toda a receita nossa, né, uma receita aí de quase 2 bilhões de reais, vindo dos canais digitais. Né? E aí eu acho que é interessante a gente comentar também que todas as nossas capacitações, né, de canais digitais, que vão além do site, né, tem o site, tem o WhatsApp, tem o aplicativo, elas são construídas em cima das nossas lojas. Então, cada loja funciona como uma plataforma ou um stack, né, dentro da nossa jornada de experiências que a gente está oferecendo para os clientes. Nós temos um NPS bem alto, né? E atualmente o nosso nível de penetração dos canais digitais está em torno aí de 17, 18%. É considerado um dos maiores da indústria para esse tipo de negócio. E aí eu acho que um ponto importante, né, para a gente falar da nossa transformação digital é realmente o nosso modelo de negócios e como ele está baseado numa alta frequência de visitas dentro das nossas lojas, né? E da nossa excelência na multicanalidade. Então, falando um pouco sobre o modelo de alta frequência, todo mundo aqui compra celular, geladeira, televisão com um período de tempo entre anos, um ano, dois, enfim. Agora, o alface, a banana, a fruta, o legume, eu tenho certeza que vocês compram numa frequência muito maior, né? Para vocês terem uma ideia, na nossa base de clientes, né, os nossos clientes fiéis, a média de vezes que eles nos visitam é mais de 67 vezes ao ano, né? Os nossos clientes fiéis. E o que isso gera para a gente? Um altíssimo volume de dados. Então, nós temos uma capacidade muito grande de captar dados, construir algoritmos com esses dados, melhorar o serviço que a gente tem a oferecer para o cliente, e vira um ciclo virtuoso isso. A gente gera mais uso e mais dados novamente. Então a gente chama esse nosso modelo de negócio de um modelo de alta frequência. E a conexão disso com os canais digitais é super importante, porque é através desses canais que a gente consegue aumentar o alcance e a interação e a intimidade digital com o nosso cliente. Nós temos uma marca que é muito conhecida por ter um nível de serviço super alto dentro das lojas, os atendentes conhecem os clientes, nosso pessoal de loja sabe muito bem quem são os nossos clientes, e a gente tem esse mesmo DNA transportado aí para os canais digitais. Então, quando a gente olha para frente, né, a nossa visão ela está realmente alavancada nesse conceito de ser data-driven, dessa experiência omnicanal, para a gente conseguir trazer mais vezes ainda o cliente para a nossa loja, aumentar a fidelidade dele e termos aí um crescimento de receita compatível. Então, tudo nasce na nossa missão, né, que é promover uma vida mais natural, e nós estamos construindo uma série de capacitações digitais, né, para poder, que está em vermelho aí nesse slide, para poder elaborar e construir produtos digitais, alguns deles ligados diretamente ao cliente, o cliente consome, né, como é o nosso app, sistemas de recomendação de vinhos, por exemplo, que você tem dentro das lojas, e produtos digitais que são utilizados na nossa companhia. Então, a nossa transformação digital está muito alavancada também pela construção de algoritmos baseados em dados e automação. Então, quando a gente tem, por exemplo, produtos digitais que a nossa área de operações usa,
para pedir um produto, por exemplo, os alface, banana, os produtos que a gente vai vender naquele dia, nós temos algoritmos que olham várias variáveis, inclusive se vai chover ou não, temperatura, para ajudar a operação a falar: quero tantas unidades desse produto, de maneira que não falte o produto quando o cliente entre na loja e também não sobre e estrague lá dentro. Então, nós temos um conjunto aqui de produtos digitais, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para você ver, alguns deles em fase de teste, outros em fase de produção, mas dentro do ciclo de atrair, conhecer, vender, atender, né, o nosso cliente e aí expandir e otimizar o nosso negócio, nós temos um conjunto de microserviços, né, e todo um pipeline aí de produtos digitais que estão alimentando o nosso crescimento. Então, por exemplo, a gente tem um produto digital de preço que ele captura um volume aí, uma ordem de 2, 3 milhões de data points em mais ou menos 30 minutos, processa esses data points. O que são esses data points? A precificação ou os preços dos produtos no mercado, nossos concorrentes, etc. Aplica uma estratégia bem sofisticada que nós temos, né, dividido por segmento, por departamento, pela nossa proposta de valor, troca o preço do produto na medida que a estratégia orienta dessa forma, vai lá na gôndola e troca o preço e a etiqueta que você vê no final lá da ponta quando você vai fazer uma compra. Interessante notar que ninguém põe a mão nesse negócio. A gente tem lojas onde 92% do preço quem coloca é um robô. Eu acho que tem também, obviamente, aqui uma convergência entre a capacitação das pessoas, né, em usar tudo isso e a aceitação das pessoas nessa conversa de, olha, agora tem um algoritmo te ajudando a pôr preço, ou comprar, ou pedir melhor, né, ou decidir onde você vai abrir loja, enfim. Então tem um aspecto fundamental na nossa operação que foi crescendo muito rapidamente com a pandemia, mas que já estava no nosso, vamos dizer assim, DNA, trazer essas informações e esse conhecimento do cliente para servir melhor. Então, eu acho que a gente, para falar um pouquinho mais tecnicamente, tem uma visão de construir, a partir de um fundamento aqui de elementos de conexão, por exemplo, de sistemas monolíticos, mas avançando esses sistemas, como é o caso do SAP S/4HANA, o S/4HANA, usar muito Docker, Kubernetes, ou seja, a gente containerizar e criar clusters para subir esses serviços, gateways de API para a gente falar com o mercado. A nossa visão é uma visão de ecossistema e a gente quer conectar com todo mundo que tem um interesse em promover uma vida mais natural, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma conexão, e essa conexão, a construção de um ecossistema, ela acontece dentro do mundo digital, pelas APIs e pelos microserviços. Depois tem toda uma camada de digital commerce, que a gente investiu bastante nos últimos anos, com a implantação do Magento, ajudados aí pela WebJump, né? E também agora a gente já está lançando uma versão 2.0 do WhatsApp, que é o Business API, que tem toda uma camada também de gestão mais sofisticada do que a antiga versão. E no futuro a gente quer, obviamente, levar esse nível de intimidade para o cliente de uma maneira mais omnipresente possível. Então, dentro da Alexa, dentro do relógio digital, do smartwatch e assim por diante. Importante lembrar que a gente tem um modelo, né, onde a área de negócios, ou melhor, a área que opera o negócio, né, porque a tecnologia é mais negócio do que tudo hoje em dia. A área de dados e os times de tech, eles compartilham a responsabilidade pela nossa transformação, né, e a nossa evolução. Então, dentro da nossa empresa, a gente tem estruturas que a gente chama de hub and spoke, né, que é uma espécie de squads que estão circulando dentro da companhia com uma visão horizontal, e esses squads eles estão conectando todas as áreas e estão desenvolvendo, explorando produtos digitais, às vezes de dados, às vezes não, somente automação, dentro da nossa cadeia de valor, né? E aí, eu acho que o último ponto que eu queria compartilhar é que essa transformação nossa, ela está trazendo um valor importante, né? E tem, junto com o que nós estamos construindo, eu acho que também muitos aprendizados, porque nem tudo aqui são flores. A gente sofre muito, às vezes, um nível baixo de investimento que, historicamente, os varejistas tinham em tecnologia, que a gente sai de um ponto de partida diferente, por exemplo, de um banco.
Então, nós temos que estar fazendo sempre uma prova de que tudo que a gente está construindo está trazendo resultado. O varejo é muito baseado em metas e vendas, e a gente está se organizando justamente para poder conectar com essa realidade. Então, assim, de forma super resumida, eu passei aqui, né, Alexandre, um pouco do nosso caso. O Alexandre conhece bem nosso trabalho lá, ele está ajudando junto com a Adjump aí nesse processo, e fico disponível aí para perguntas. E daí eu quero aproveitar, né, Rogério, acho que para compartilhar, né, o Hortifruti Natural da Terra é uma empresa tradicional, né, acho que é o que a gente estava conversando, né, dessa digitalização desse modelo de negócio tradicional. O que você entende como sendo fundamental para suportar essa transformação digital, quebrar tantos paradigmas e conseguir plantar algum tipo de visão, né, mais digitalizada, né, mais online para essa estrutura? Sim. Eu acho que são 3 grandes pilares que eu acho que a gente tem que olhar quando a gente olha, no nosso caso, e no mercado de uma maneira geral, né? Eu acho que o primeiro pilar, obviamente, são as tecnologias que você está organizando e trazendo para dentro de casa, né? Então, por exemplo, qual é a arquitetura tecnológica que vai permitir a gente criar um ambiente que dê para abrir sem ter exposição a riscos, cybersecurity, etc., a nossa cozinha para os parceiros desenvolvedores, né, para as startups, para grandes empresas. Então, acho que esse é um componente. O segundo componente são as abordagens de trabalho que nós utilizamos para fazer essa construção desses produtos digitais. Então, por exemplo, a gente tem o conhecido ágil, né, que normalmente na área de tecnologia é dia a dia, mas às vezes dentro de uma empresa como a nossa, não era uma realidade pensada de uma forma ágil, ou criar squads, ou ter POs, etc. Então, tem uma transformação aí importante cultural, né, para a gente construir esse segundo pilar, que é a forma de trabalho. E o terceiro, eu acho que em todos os lugares, né, são as pessoas que a gente tem para trabalhar. Então, o próprio Steve Jobs comenta em um dos vídeos aí, dos vários que tem na internet, falando quanto um cara de tecnologia bom faz uma diferença quando comparado com um cara bom de outro setor, né? Às vezes um cara bom de um outro setor melhora 2, 3 vezes a produtividade. Um cara de tecnologia consegue dar essa multiplicação por 50, 100, dependendo do caso. Então, ter boas pessoas, né? Pessoas engajadas, que têm habilidades aí, também é um componente importante. Eu acho que essas 3 questões aí, bem articuladas, ajudam muito. Não, legal. E eu tenho uma outra dúvida que eu acho que é um ponto importante, voltando ao tema da empresa tradicional. O que você enxerga como os principais desafios que tem para fazer esse amadurecimento do tema dentro de uma empresa, né? O que pode ser pontos de conflito, de convencimento, né, interno, que acaba passando nesse processo? Sim. Olha, eu acho que, como não quero falar o clichê, mas a questão cultural e a percepção que os outros diretores, o comitê executivo, né, o próprio conselho tem da tecnologia e de como lidar com a tecnologia, ela é um desafio importante. Então, às vezes, por exemplo, dentro do Hortifruti, a gente tem um super apoio do conselho, dos nossos acionistas e dos diretores executivos no processo de digitalização da companhia. Mas no dia a dia, é difícil, às vezes, as pessoas enxergarem os momentos de fazerem apostas, investindo um pouco mais no produto. Às vezes, esse produto ainda não trouxe a evidência que uma pessoa que não conhece tecnologia consegue enxergar para poder investir mais. O próprio caso da nossa plataforma de digital commerce, a gente fez um investimento, né, com o Magento Headless para a gente conseguir dar a visão de omnicanalidade, etc. Mas esse número, ele não chega no dia seguinte que a gente sobe a plataforma, né? Ele tem um processo de amadurecimento, tem todo um processo de construção. Então, acho que esse é um ponto importante. E nesse meio tempo, criam-se anticorpos, né? A organização começa a criar alguns anticorpos, que podem surgir desde uma visão de alguém do nível do C-level, do nível executivo mais alto, passando por um gerente que fala, não, mas isso eu não confio, como é que eu vou deixar um pedido na mão de um algoritmo, eu nem sei o que é isso direito. E aí começa todo um processo, né? Vamos dizer assim, que pode gerar muita dificuldade para você tracionar. Então, eu acho que existe aí um aspecto cultural central, e o outro aspecto é o próprio investimento que você está fazendo em tecnologia, né, e como você está
organizando esse investimento em horizontes de tempo, de curtíssimo prazo, médio prazo e mais longo prazo, né? Quais são as apostas que eu estou fazendo num produto que talvez não gere negócio agora, mas vai me ajudar lá na frente, pode ser até um produto disruptivo que vai me permitir crescer muito. Bom, bacana. E acho que você acabou comentando, né, sobre algumas iniciativas dentro da companhia que são mais voltadas para a operação, né? Eu acho que isso é uma coisa legal de, às vezes, você conseguir trazer mais para o pessoal, né, essa da precificação sem uso manual. Eu acho que tem uma parte do blockchain também, né, sobre do produtor, para entender. Eu acho que seria legal se você conseguisse compartilhar, porque às vezes a gente fala de inovação, fica muito voltado em e-commerce, né, digital commerce, fica muito voltado em aplicativo e acaba esquecendo o quanto que a inovação pode ajudar a operação, né, a ser mais eficiente, a ser mais segura. Eu acho que essa é uma informação legal de compartilhar. Claro, eu acho que tem temas, né, por exemplo, a própria rastreabilidade dos produtos, né, a qualidade da carne, da banana, se é orgânico de verdade ou não. Tem tecnologias que estão surgindo aí para garantir esse processo, né? O blockchain é uma delas. A gente já tem processos aí de rastreabilidade da cadeia de suprimento que vão permitir vocês, por exemplo, apontar um QR Code para o produto que você está comprando e saber exatamente qual foi a evolução da temperatura durante toda a cadeia, desde o momento que teve o abate do animal até o momento que você está tirando do freezer. Então, conectando esses pontos, né, eu acho que a gente constrói a base, né, que são os ERPs, o SAP, o Data Lake, né, toda aquela questão dos analytics, as nossas esteiras de produção, MLOps, DataOps, etc., e vamos conectando outras coisas em cima. Eu acho que a esteira de inovação ela é tecnológica. Quando a gente fala de uma tecnologia do tipo blockchain, ou a própria aplicação de inteligência artificial, ou outras, eu acho que o segredo está em como a gente conecta aquilo no nosso ambiente de produção, de uma maneira que a gente não capote o ambiente, mas que permita consumo, né, dos dados da produção para testar e validar aquelas hipóteses sobre a forma de um MVP. Bacana, bacana. Eu acho que esses são os principais pontos aqui. Não sei se a gente tem algumas perguntas. Não sei nem se tem tempo, eu não sei como é que tá. Não. Mas eu fico à disposição depois, aí quem quiser me conectar pelo LinkedIn, pode ficar à vontade, conecta lá e posso responder com o maior prazer as perguntas de vocês. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!